Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu estou muito ciganística. Hoje eu estou uma mistura de rosa vermelha com mestra, né? Como eu não tenho tudo da mestra ainda, nem tenho certeza se ela é, então eu vim com algumas coisas dela, o colar que é dela, né? O lenço que é dela, mas vim com a rosinha da rosa vermelha aqui, pra gente fazer um mix. As pulseiras estão das duas, já que são as duas. E aí a gente vai. Coloquei o lenço dela na cabeça, porque eu não sei. Me deu uma aqui de colocar o lenço na cabeça, né? Não sei se ela usa mesmo lenço na cabeça. Mas normalmente as ciganas usam lenço na cabeça mesmo. Da rosa vermelha, inclusive, eu preciso comprar um lenço vermelho pra ela. Porque ela usa. Eu até ganhei uma tiara pra usar. Vou ver se quando eu vim no próximo vídeo dos ciganos eu venho com ela. Mas eu tenho que comprar um lenço vermelho, né? Pra vir com ela. E aí é uma tiara que você coloca e cai as pedrinhas, assim, fica bem bonitinho. Mas aí eu tenho que comprar o lenço dela. E aí, semana passada eu acabei não trazendo vídeo, mas não porque eu estivesse ruim, porque papai o Baloé levou a minha sinusite embora. Eu acredito que tenha sido ele, sim, porque eu pedi no final do vídeo, né, que ele fizesse isso. E eu acordei na segunda-feira, gente, zerada. Lógico que eu não percebi de cara, né? Conforme foi passando o dia, eu fui percebendo que eu não tinha mais nada. Nem o meu nariz correndo, nem minha cabeça doendo. Tava tossindo, eu não tava mais nada. Simplesmente tinha desaparecido. Não tinha mais nada. E aí me veio em mente, né? Que só podia ser ele, né? Já que eu pedi que ele levasse, que ele tivesse que ele tinha realmente levado embora. E isso me deixou muito feliz, assim, de ver que, de alguma forma, o que eu faço tem algum fundamento. De alguma forma, ele estava aqui presente, né, abençoando o jogo, porque acabou acontecendo isso mesmo. E aí, semana passada eu fiquei meio enrolada com as coisas e eu fiquei com preguiça mesmo de fazer o vídeo, porque ficou muito tarde no domingo. E aí eu preferi não fazer, preferi deixar pra lá. Aí eu falei, bom, como essa semana tem feriado, eu consigo fazer 2 vídeos, né? Aí eu vou gravar hoje aqui o dos ciganos e amanhã já vem gravando dos pretos velhos, tá bom? Que amanhã a gente já vem falando deles. E hoje a gente vai começar a falar do povo cigano. Eu vou trazer 2 vídeos que vão ser bem direcionados a eles. Hoje a gente vai falar um pouco da cultura do povo cigano, a cultura do povo mesmo, né? Que acaba trazendo muito do estereótipo para ciganos na espiritualidade. Então, lá no outro canal, né, na outra rede social, não no canal do ciganístico mesmo, mas na outra rede, eu tô trazendo muito, já tô colocando as ciganas. Então, a gente já falou da cigana esmeralda, já falamos da rosa vermelha, já falamos da cigana esperança. Agora, hoje eu coloquei da cigana Zaira, ou Zaira. Essa cigana, né, a Zaira, ela é a cigana da minha mãe, é a cigana protetora e guia da minha mãe. Então, por isso que eu vim falando dela, tá? Pra falar da mestra, preciso saber quem ela é, né? Exu não me soltou os pergaminhos dele. Eu fiquei muito decepcionada. Não tô brava, Exu, mas olha, foi... O que são os pergaminhos de Exu? É o jogo de búzios, né? Eu fui toda feliz achando que eu ia ter a resposta. Todo mundo recebeu. Aí na hora que chegou na minha hora, meu irmão, e aí, cadê meu papel? Aí meu irmão, não tem jogo pra você. Aí eu, como não tem jogo pra mim? Aí ele falou, não aconteceu lá um negócio que acontece no jogo. Quando acontece aquilo nos búzios, ele tem que fechar. Ele não pode perguntar mais nada. E foi bem no meu jogo. Tipo assim, a pessoa quando tá zarada, né? Nem um jogo de búzios vem. Aí tem que esperar, porque meu irmão tinha que esperar 7 dias pra vir abrindo. Como isso foi na semana passada. Não sei se ele vai abrir de novo essa semana. Eu creio que não. Então vai demorar mais um pouco pra mim saber quem essa mulher tem enrolado. É difícil. Eu falei, né? Eu tenho a minha desconfiança, mas eu não posso dar certeza enquanto os búzios não falarem, né? Quem é ela mesmo. Então, hoje, para se conectar,
vocês vão se conectar com as rosinhas. Com a rosa amarela. Ai, gente, nem sei se dá pra ver direito. Rosa amarela ou com a rosinha cor-de-rosa, tá bom? Na hora do jogo. E eu vou começar aqui a ler, porque eu trouxe várias coisas pra gente poder ir falando sobre eles. Eu vou colocar aqui no cantinho, que eu preciso aqui do espaço. E a gente vai aprender hoje também, que eu vou ensinar vocês a fazerem, um potinho da fortuna, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui dentro que tem arroz, os outros elementos estão ali dentro. Ali dentro, ali atrás. E aí na hora que eu for fazer, eu coloco pra cá os elementos direitinho e eu vou fazendo junto com vocês o potinho, tá? Então é isso. Então eu vou começar a falar do povo cigano, tá bom? A gente vai começar a falar da origem da cultura deles, tá? E aqui eu fiz um resumo, não. Na verdade, eu fui colocando no papel as coisas que eu sabia, pra mim não vir esquecendo, tá? Então eu vou ler o que eu já sabia e vou colocando aqui. No próximo a gente vai falar muito das ciganas e os ciganos na espiritualidade. Quais são os trabalhos deles, o que eles vêm trabalhando com a gente na espiritualidade. E no jogo, a gente vai fazer o jogo de autoconhecimento, tá bom? Eu acredito que esse vídeo aqui também vai ficar longo, tá? Mas, paciência. Vamos lá. Ciganos, a cultura e a origem, tá bom? Entendemos por ciganos um grupo de pessoas que são nômades, né? Normalmente. Entende-se sempre e olham sempre os ciganos como nômades, mas nem todos os ciganos são nômades, tá bom? Divididos em clãs que perambulam por aí. Vamos dizer assim, que perambulavam pela Europa. As pessoas olham muito pelos ciganos e lembram dos ciganos na Europa, mas a origem dos ciganos não é a Europa, tá bom? Os ciganos estão longe de constituir um povo único e homogêneo e são divididos em várias etnias. Também são conhecidos como Romi, tá? E ao longo da história ocidental foram marginalizados por conta do seu modo de vida, considerado incompatível com a sociedade europeia. A origem do povo cigano. Como os ciganos não possuem idioma escrito, na verdade, os ciganos em si, eles têm um idioma, que é um dialeto, né? Que eles falam que é o romani, né? Que eles é um dialeto entre eles, que eles mesmos, só eles vão entender, vamos dizer assim, só quem é de sangue mesmo, né? Não possuem um idioma escrito. Toda a sua história foi escrita por não ciganos, dizem, né? Por isso, nem sempre os testemunhos são isentos de preconceitos. Uma das grandes questões é saber qual o lugar de origem dos ciganos. Atualmente, considera-se que a Índia tenha sido o lugar de origem, tá? A região de Punjab seja a terra natal mais provável dos ciganos, tá? Aí, depois, eles teriam passado para o Egito e dali para o continente europeu, tá? Tem muito a linha no espiritual que a gente vai vir conversando sobre a linha dos ciganos do Oriente. A Rosa Vermelha não é uma cigana do Oriente, mas se essa cigana, que é a mestra de jogo, se confirmar, ela é uma cigana do Oriente, tá? Ela já vem trabalhando na linha do Oriente mesmo. O primeiro documento que atesta a presença dos ciganos na Espanha é de 1423, quando os mesmos pedem permissão para cruzar o território a fim de peregrinar a Santiago de Compostela. Gente, eu coloquei esse incenso. Cara, eu nunca vi um incenso aqui, quando eu coloquei nessa mesa, que esteja saindo tanta fumaça. Tá parecendo um defumador, não tá parecendo um incenso. É um incenso da Rosa Vermelha, assim, que é de rosa vermelha mesmo. Os ciganos se fixaram pela Europa, especialmente nos Balcãs. Aonde vivem os ciganos? Os países onde vive o maior número de ciganos são os Estados Unidos, hoje em dia, tá? O Brasil e a Espanha. No entanto, são em países como Sérvia, Bulgária, Eslovênia e Romênia que se verifica a maior proporção de ciganos em sua população. O povo cigano no Brasil. Os ciganos chegaram ao Brasil com os navegantes portugueses. As autoridades de Portugal viam nos seus territórios ultramarinos uma oportunidade de se livrar desses indivíduos que eram considerados indesejados. Os ciganos estabeleceram-se em praticamente todo o território nacional
especialmente na Bahia. Atualmente, existem 3 grandes grupos ciganos no país. O primeiro, oriundos de Portugal e Espanha, que mantém o dialeto caló. O segundo, que são os rom, que utiliza o romani, e são oriundos especialmente do leste europeu. E, finalmente, os sintis, da Alemanha e da França, após a Primeira Guerra Mundial. Segundo o IBGE, os dados do IBGE, em 2010 havia cerca de 800 mil ciganos no Brasil. A maioria já não vivem como nômades, como eu falei para vocês, e estão fixos numa região. Acaba se adaptando, né? Não tem como viver hoje só como nômades. Tem muitos ciganos que ainda são nômades, mas a grande maioria não é. Se fixam, trabalham, têm uma vida comum. Tem sangue cigano, né? Mas vivem uma vida comum como os ocidentais. Cultura cigana. Por serem nômades, os ciganos foram incorporando hábitos e costumes das regiões de onde estavam. Tá? No entanto, é possível identificar traços comuns que compõem a cultura cigana. Os ciganos acabaram exercendo ofícios que podiam ser desempenhados em todos os lugares. Por isso, os homens eram ferreiros, comerciantes, cuidadores de cavalo e de gado. Dentro dos clãs ciganos, as mulheres estão mais restritas à esfera doméstica. Porém, realizavam trabalhos como costureiras, rendeiras e artistas. Também se dedicavam à leitura das mãos e do baralho, né? Para fazer... para trazer dinheiro, né? Para a família, para predizer o futuro. Os valores como a fidelidade à família e ao clã e aos casamentos entre si são outras características marcantes que podemos observar em todos os ciganos. Para os ciganos, a família é o bem mais importante, né? É muito levada a sério essa questão de família. E essa questão dos baralhos também. Dentro dos ciganos, né, em cada família, teria uma anciã, né, que seria como se fosse uma sacerdotisa mesmo, que ela é responsável por essas questões dos baralhos, essa questão, vamos dizer, mais mística do povo. Ela é a pessoa que orienta, que traz as orientações. Os mais velhos, na verdade, homens também, eles são responsáveis, né, por essa sabedoria, vamos dizer assim. Né? E o clã também fala muito alto, né? Essa questão do clã é muito importante. Você levar o nome do clã aonde você for é uma questão de orgulho aos ciganos, pertencer a determinado clã. Tá? Romani, a língua cigana. Os ciganos desenvolveram o idioma romani, também chamado de romanês. Trata-se de uma língua ágrafa, não escrita, e ensinada de forma oral pelas famílias ciganas. Há etnias que o falam com desenvoltura, mas outros apenas conhecem algumas palavras. Igualmente, é proibido aos não ciganos aprender esta linguagem. No entanto, com a globalização e a internet, essa barreira começa a se romper. Mas é verdade. Os gajós, né? Eles são proibidos de falar o romani, porque é uma língua exclusiva dos ciganos. Mas hoje em dia não tem como, né? Você falar, não vai saber falar. Com a internet você procura e aprende. Mas ainda tem essa questão que é reservado apenas aos ciganos, esse idioma, tá? A religião cigana. É importante frisar que os ciganos não têm uma religião no sentido escrito do termo, tá bom? Eles possuem um conjunto de crenças e princípios, mas não existe a figura de um deus ou deuses em concreto, nem hierarquia religiosa. Os ciganos adotam, normalmente, a religião do território por onde eles passam, tá? Onde eles, ou eles acabam se fixando, vamos dizer assim. Desta maneira, encontramos ciganos católicos, ortodoxos, evangélicos, espíritas e muçulmanos. Entre os católicos ciganos, é grande a devoção em torno de Santa Sara Kali. Eu não vou falar nem só entre os católicos, entre todos os ciganos. Mesmo as pessoas que trabalham, né, com a parte cigana, só na espiritualidade, não tem como não ter devoção a Santa Sara. Isso não vou falar, tipo,
não é uma lei, mas é algo que não acaba sendo involuntário, sabe? Santa Sara, ela, se você for trabalhar com ciganos, se você for aprender algo sobre os ciganos, a primeira coisa que você vai aprender e que você vai ouvir falar é de Santa Sara Kali. Não tem como. Os católicos, né, têm mais essa devoção, mas independente, eu não sei, né, se forem muçulmanos, talvez não, mas eu não sei como funciona com eles. Eu nunca conheci nenhum cigano muçulmano. Eu vou falar a verdade, que muitos ciganos aqui no Brasil se adaptam muito às religiões de matrizes africanas. E eu vou explicar o porquê. Antigamente, os ciganos, eles eram proibidos de entrarem nas igrejas. Mesmo os católicos, eles tinham que ver as missas do lado de fora. Eles não podiam pisar dentro da igreja. A igreja católica não permitia a entrada deles. Exatamente com essas histórias falsas que criavam em torno dos ciganos. Que eles eram ladrões, raptavam crianças, essas coisas, né, que a gente já ouviu falar. Gente, em qualquer povo existem pessoas boas e pessoas ruins. Mas existe muito mesmo esse preconceito contra os ciganos. Falou que é cigano, acho que é alguém que não presta. É sempre assim. E as coisas não funcionam dessa forma, tá? Então, eles eram proibidos de entrarem. Aqui no Brasil, eles se adaptaram muito às religiões espíritas, porque abrem muito, né, esse leque para que eles possam cultuar que seja a fé em Santa Sara, que eles possam cultuar a fé deles no baralho, no misticismo, nessa sabedoria, sabe, maior, vamos dizer assim. Então, você vai encontrar muitos ciganos dentro da Umbanda, muitos ciganos. Eu não sei, o candomblé ele é um pouco mais fechado, é uma religião um pouco mais fechada, a Umbanda é um pouco mais aberta, o candomblé ele é um pouco mais fechado, a quimbanda é mais fechada ainda, né? Então, eu não sei, mas tem dentro do candomblé também, mas é mais comum ver na Umbanda. No entanto, que a própria Umbanda trabalha mais os ciganos na espiritualidade do que o candomblé. Claro que tem, que nem eu, por exemplo, a casa do meu irmão é do candomblé. Eu venho com essa espiritualidade voltada para o trabalho cigano. São duas ciganas, né? Essa parte está muito presente em mim, que não tinha dentro da casa do meu irmão. Até tem umas meninas que não são filhas dele, mas que frequentam, que tem ciganas, né? Como a Esperança, tem uma cigana que chama Sara também. Mas assim, da família, apesar de ter minha mãe, né, como uma cigana também, minha mãe nunca foi de trabalhar os baralhos, minha mãe nunca foi de trabalhar muito. E eu que acabei vindo mais com essa linha de vir trabalhando jogos, os baralhos, vim pesquisando, trazendo, porque eu vim trazendo mais essa parte dos ciganos. Tem coisas que eu falo pra minha mãe que nem minha mãe sabe. Que ela fica parada me olhando, tipo assim, nossa, como que ela aprendeu isso? É porque eu vou atrás, né, gente, pra aprender. Então, eles, como eu falei, os ciganos, eles eram proibidos de entrar nas igrejas. Eles eram obrigados a assistirem do lado de fora, porque eles não eram bem-vindos. Quanto às religiões de matriz africana, não existe isso, né? Dentro do espiritismo em si, não existe isso. Mesmo dentro do Kardec. Tipo, você pode ir, não existe essa barreira, né? Então é mais fácil de lidar. Eu não sei se teria um cigano, por exemplo, budista, eu nunca vi. Eu não sei como funciona muito essa parte do budismo, porque eu não conheço. Né? Apesar que eu tenho um irmão que tá se voltando mais agora pra essa área do budismo. Então, vamos ver. É a cara dele, ele sempre gostou. É o chamado dele, vamos dizer assim. É isso, né? Então, muitos católicos têm essa devoção por Santa Sara, né? Teria sido amparada por ciganos no sul da França. Na religião Umbanda, existem as entidades ciganas, que seriam os espíritos de ciganos já desencarnados, né? Que vêm trabalhar. É Umbanda, mas acaba levando também, que não disse pro candomblé, também acaba tendo. A dança... Só que assim, aí eu falei agora do candomblé, pode ser que alguém venha falando. Candomblé mesmo, se você for fazer um candomblé mesmo, não tem essa parte de catiços, né? Ou seriam os guardiões. Não teriam pombagiras, não teriam exus, não teriam ciganos, não teria caboclo, não tem. Um candomblé, ele trabalha só a linha dos orixás.
Só os orixás. É só os orixás. É o culto aos orixás. Não tem essa linha. Mas acaba que muitas casas de candomblé acabam trazendo o culto aos catiços, aos guardiões, para ter esse contato maior com as pessoas também, né? Porque essa parte do orixá é muito mais fechada. Você acaba não abrindo. O orixá é um culto mais fechado. E aí acaba trazendo o que é de muito auxílio, eles auxiliam muito, né? Então, muitas casas de candomblé, elas acabam adotando esse culto às entidades também. Eu não conheço casa de candomblé, nunca conheci uma que trabalhe os ciganos mesmo, essa linha dos ciganos, que eu sei que está muito incorporada mesmo na Umbanda, essa linha dos ciganos. Aí você fala, mas sua família, mas a linha da minha família não era o candomblé. A linha da minha família era Umbanda mesmo, né? Meus pais, a minha avó, tudo era da Umbanda, eles não eram do candomblé. Só que já tinha parado de trabalhar há muitos anos, quando aconteceu que é o chamado do meu irmão, que foi algo assim, tipo, do nada, foi algo muito que pegou todo mundo de surpresa. E aí meu irmão acabou, não teve jeito, né, do chamado dele, acabou se fixando dentro do candomblé. Mas eu acho que tem pessoas ainda da minha família, tipo tios tal, que frequentam algumas casas, eu acho, de Umbanda ainda. Mas o seio da minha família nessa parte é mais a Umbanda do que o candomblé. Tá? A dança cigana. A dança cigana é resultado da mescla de vários elementos, mas foi na Espanha que ela ganhou força. Os ciganos dançavam nos seus acampamentos, nas festas, acompanhados de instrumentos musicais, canto e palmas. Tanto as mulheres quanto os homens dançavam no meio da roda. Isso. Desta maneira, a dança cigana é sensual, forte e bastante expressiva, pois todo o corpo participa dos movimentos. Entre as mulheres há o costume de dançarem descalças, com longas saias e ricamente enfeitadas com joias. Dentre todos os elementos de cultura cigana, o flamenco é a que tem maior expressão em nível mundial. Preconceito contra os ciganos. Os ciganos sempre foram alvo de preconceito na Europa, e este comportamento passou para as Américas. Um dos motivos pelos quais sempre foram mal vistos era o seu estilo de vida. Eram nômades numa sociedade sedentária. Não possuíam leis escritas, numa época em que todos tinham. Igualmente, apesar de aceitarem o cristianismo, praticavam certas práticas condenadas pela igreja, como a adivinhação do futuro. Assim surgiram todo tipo de histórias sobre esse povo, classificando-os de trapaceiros, de ladrões, como se estas atitudes fossem exclusivas dos ciganos. Da mesma forma que existem estereótipos para nordestinos, negros, judeus, gordos e qualquer pessoa que não se encaixe em determinado padrão, há uma infinidade de ideias pré-concebidas contra os ciganos. Uma das mais comuns é a que os ciganos roubavam crianças, e há numerosas lendas de bebês que sumiram depois de passagem de um grupo cigano pela cidade. Temos que considerar, porém, que todo povo marginalizado era acusado deste crime. Outra acusação muito comum era que os ciganos roubavam e mentiam. Isto é verdade quando um cigano se relaciona com um não cigano. No entanto, entre eles há códigos de honra severos que impedem a desonestidade entre eles. Vemos que essas atitudes eram usadas a fim de se protegerem contra os ataques externos e não uma característica que nasceu com este povo. Os ciganos foram perseguidos durante a formação das monarquias nacionais na Europa, pois todo aquele que não era católico foi expulso. Esta medida atingiu igualmente judeus e muçulmanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os ciganos foram perseguidos e confinados em campos de concentração nazistas. Calcula-se que 250 mil ciganos tenham sido mortos nesse período, especialmente na Croácia, onde a população quase foi exterminada. E é isso. Então aqui eu fiz um resumo, né, sobre um pouco da cultura, mas tem algumas coisas que eu vou vir trazendo, que a gente vai falar um pouco sobre o casamento cigano. O casamento cigano ainda ele tem algumas coisas que são complicadas, porque as mulheres mesmo ciganas, elas casam muito cedo, né? Elas são meninas ainda, crianças.
E tem essa questão dos casamentos arranjados, ainda existe, tá? E, enfim, acontecem algumas coisas. Tem a questão de se casar pura, né? Tem que se casar pura. Tem a questão do lençol, que isso também acontece dentro da sociedade, de mostrar que essa mulher é pura, né? Enfim, tem isso ainda dentro dos clãs. A gente vai falar sobre o nascimento de um bebê, como funciona. Os bebês ciganos, eles possuem 3 nomes. Tem um nome durante o nascimento, quando nasce, né? Que a mãe pega, que é um nome que só a mãe vai saber. Nem a criança sabe esse nome. A gente dá um nome para essa criança quando ela nasce. Que é um nome que a gente usa no horário, quando a gente vai rezar. Um exemplo, que a gente vai rezar para essa criança. Quando acontece alguma coisa. É um nome como se fosse um nome espiritual. Mas que só a mãe sabe. Ninguém mais sabe, nem o pai sabe isso. É uma coisa que fica só entre a mãe e o bebê. Tem algumas coisas ainda que eu vou vir trazendo para vocês. Mas, no geral, é mais isso, né? Sobre a cultura, essa questão da dança, que é muito forte. Os baralhos é muito forte, não tem jeito, tá? Essa questão das mãos mesmo. O baralho é uma ferramenta cigana. A maioria das mulheres ciganas, elas leem mesmo, né? Tem essa questão da leitura, se não é a mão, é os jogos. Isso é muito comum. Essa questão da dança, da festa, né? Que é muito importante. Os ciganos gostam muito de festa, né? Gostam muito dessa riqueza, da prosperidade. Tem a questão do leque cigano, né? Que o leque cigano, ele vem trazendo, como é que eu posso dizer, uma ferramenta, além de mostrar cada forma como se abre, tem muito a trazer uma mensagem, mas tem a questão de espantar as energias ruins, vamos dizer assim. Por isso que as ciganas usam muito o leque, principalmente nessa questão espiritual, usa bastante. O lenço, essa questão do lenço tem a ver com Santa Sária, que eu já falei no vídeo, né? Santa Sária tem a ver com ela, essa questão do lenço. Principalmente as mulheres casadas ciganas, elas usam lenço o tempo todo, elas não ficam sem lenço. Elas não aparecem sem lenço. As não casadas podem usar também, mas não tem essa obrigação de usar o tempo todo. Mas as mulheres casadas ciganas, elas usam muito lenço, tá? E aí, eu vou vir fazendo com vocês o potinho da prosperidade, o potinho da fortuna, que ele serve exatamente para essa questão da prosperidade, tá? O que vocês vão precisar? Aqui é uma simpatia cigana, tá? Inclusive, isso daqui. E aqui eu tenho arroz. Mas vocês podem usar, se vocês estiverem na casa de vocês também, a lentilha. O que eu recomendo, assim, uma recomendação. Se vocês forem fazer com lentilha, o que vocês fazem? Vocês colocam um tanto de arroz, um tanto de lentilha e um tanto de arroz por cima para comer. Mas é importante ter o arroz. Se você não tiver a lentilha, não tem problema. Pode fazer só com arroz. Eu não tinha lentilha aqui em casa, a gente vai fazer só no arroz mesmo. Mas se você tiver, você pode misturar os dois, que não tem problema. Então, aí, deixa eu pegar aqui. Que a gente vai precisar de folha de louro. Deixa eu pegar umas folhinhas de louro aqui. Uma folhinha de louro. Porque o louro tem muito a ver com essa questão da prosperidade, né? Deixa eu pegar umas folhinhas bonitinhas aqui. Vou pegar aqui. Aí tá, um tantinho de folhinha de louro. A gente vai precisar. Entanto que essa tradição de comer lentilha no ano novo, né, com louro, é uma simpatia cigana, é um costume cigano, na verdade. Deixa eu ver o que tem. A gente vai precisar, eu vou pegar aqui esse pratinho que já tava aqui, precisar de moeda também, tá? As moedas, tente colocar pelo menos uma moeda de R$1. Eu acho que aqui eu não vou ter nenhuma de R$1, mas eu tenho ali guardada, depois eu ponho. Mas é importante colocar uma moeda de R$1. E dê preferência pelas moedas douradas, tá? Assim, pode colocar das outras. Pode ser de 25 centavos, 10 centavos. Não tem problema. Mas se você quiser colocar todas de R$1, é até melhor, tá? Mas se você falar, Thaís, eu não tenho, pode ser de 10 centavos, não tem problema. Tenta colocar pelo menos uma de R$1, que é o valor maior, né? Das nossas moedas. Aqui eu tenho canela em pó. Se não tiver canela em pó, não tem problema. Mas é bom jogar um pouquinho, assim não vai sujar tudo aqui. Aí, de canela em pó.
Aí, o que vocês vão fazer? Se salpica, eu vou pegar com a colher, que é melhor. Um pouquinho de canela em pó, tá? Em cima, assim. Aí, você coloca aqui. Eu até trouxe essa colher por conta disso. Aí, você vai colocar uma canela. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Ai, meu Deus, tem aqui. Ó, eu já tenho uma aqui que eu já vou usar. Ó, você vai colocar canela em pau. Vou colocar aqui 2 canelinhas em pau. Mas tem como ter canela, já que minha canela aqui já tá acabando. Vai colocar as folhinhas de louro, tá? E quando vocês vão fazendo, vocês vão pensando na prosperidade, na abundância, né? Pra casa de vocês. Pra que abra os caminhos, mas nessa questão de prosperidade mesmo, trazendo a fartura, para que não falte nada na casa de vocês, né? Para que a mesa sempre esteja farta, sempre esteja cheia. E aqui vocês vão colocar uns anis, eu acho que eu já tenho anis aqui. Ai, caramba. Mas eu não vou usar esse anis, não, acho que esse anis aqui já tá verde. Ah, essa folhinha de louro aqui tá bonitinha, deixa eu colocar ela aqui. Aí aqui vocês vão colocar o anis estrelado. Coloca aqui um anis estrelado. Eu não tenho número, tá? Vocês colocam o que vocês acharem. Vocês vão arrumando e vão pensando, né, naquilo que vocês querem e vão arrumando da forma que vocês acharem melhor. Ah, esse daqui tá bem bonito, tá grandão. Vamos colocar ele aqui. Aí, pronto. Uma coisa que precisa ser, o potinho, precisa ser um potinho novo, tá? Que vocês nunca tenham usado. Então, eu aconselho comprar um potinho nessas lojinhas, sabe? R$1,99, enfim. Eu comprei esse daqui, eu paguei R$6 nele. Comprei exatamente, ele é novo, eu nunca usei, tá? Pra gente poder pôr aqui. E aí, vocês vão vindo colocando as moedas. Deixa eu pegar as moedas aqui. Aí, você coloca as moedas, né? Douradas. Que eu falei, aqui na mesa não tinha nenhuma moeda de R$1. Mas depois eu vou pegar ali na minha carteira, que eu sei que eu tenho. Vou pegar as mais douradinhas. Eu tenho aqui. Vou colocar aqui, ó. Tem de 25 centavos, tem de 10 centavos. Deixa eu colocar mais de 25. Que depois eu coloco a de R$1. Aí, deixa eu colocar aqui. A do R$1 eu coloco no centro. Coloca aqui no cantinho. Pronto. O que eu aconselho vocês, aí ele fica assim, tá vendo? Bem bonitinho. O que eu aconselho vocês a fazerem, quando vocês forem, né, fazerem, que nem aqui eu tô com um incenso. Acende um incenso, acende uma vela. A vela pode ser de qualquer cor. Pode ser, você fala, não tenho colorida, mas pode ser colorida, uma rosa, uma vermelha. Vermelha não, uma amarela. A amarela é que eu mais gosto quando eu vou fazer. Acende uma amarela, se não tiver pode ser branca. Acende um incenso, pode passar o incenso, tá? Em volta. Que aqui não dá pra me pegar porque já tá quase acabando. Mas de preferência, acende um incenso, passa o incenso em volta dele, né? E acende a vela. Pode colocar um copo com água. E aí você vem pedindo, né, aos ciganos, ao povo cigano, que traga prosperidade para o seu lar, que traga abundância, que não falte o alimento, que traga prosperidade para sua vida, que não falte trabalho, sabe? Que eles abram os caminhos da prosperidade para o caminho da... como é que eu posso dizer? Dessa parte material, sabe? Que não falte a comida, não falte o emprego, que traga a felicidade, a alegria, né? A abundância e a prosperidade para o seu lar. Sempre pense coisas boas, coisas positivas. E deixa o potinho, vocês podem deixar onde vocês quiserem. O meu vai ficar aqui, porque já tem aqui, né, o altar. Não é todo mundo que tem um altarzinho, então não tem problema. Mas vocês podem colocar na cozinha, pode colocar na sala de vocês, se não tiver problema. Coloca lá no rack. Mas o importante é que ele fique num lugar visível, sabe? E toda vez que vocês verem, sempre afirmam, sabe? Sempre firmam esse pensamento. Acender uma vela, não precisa ser uma vela de 7 dias. Mas, por exemplo, deixa essa vela queimar até o final. É importante deixar um copo com água.
Sempre que vocês forem fazer, mesmo que seja para um santo, tá? Acender uma vela na sua casa para um santo, coloca um copo com água. É importante colocar. Esse direcionamento é de que essa vela tem um dono. Então, sempre coloca um copo com água. E aí, coloca o copinho lá com água, coloca a vela, deixa ele queimando, passa o incenso, coloca o incenso do lado, faz ali a sua vibração, que isso é muito importante, tá? A vibração. E deixa lá. Quando vocês trocam, é bom trocar, né? E pra não ficar velho, você não vai deixar assim o resto da sua vida. Eu acho legal você trocar uma vez por mês. Eu acho interessante, no mínimo, uma vez por mês. E pega esse arroz, pega as coisas que estão aqui dentro. As moedas vocês não precisam jogar fora. Mas, se vocês quiserem, pode colocar as moedas, por exemplo, uma encruza. Um exemplo, não tem problema. Joga, né? As moedas. Sempre pedindo essa questão de prosperidade, né? De abundância, enfim. Os ciganos, né? Tem muita essa questão com a estrada, tem muita essa questão com... Como a gente não tem estrada, a gente mora na cidade, pode ser na rua, então joga. Mas joga pensando, renova as moedas, coloca moeda nova, coloca tudo novo. Potinho pode ser o mesmo, aí você vai usar sempre esse potinho pra isso. Mas é importante que o primeiro seja novo, mas esse potinho vai ficar direcionado pra isso, tá bom? E é isso, o potinho da prosperidade tá aqui. Não sei se eu tenho alguma coisa aqui pra mostrar, que eu não sei se eu acho que eu já mostrei tudo pra vocês. Aqui, por exemplo, na minha mesa, fica uma maçã. Eu pego a maçã mais bonita, a mais vermelha que eu tenho, que eu acho, sempre deixo aqui. A rosa vermelha gosta muito de maçã vermelha, que eu sei que ela gosta. Então eu deixo aqui. Tem gente que fala, tem essa simpatia de colocar os cravos também, tá? Na maçã. Eu nem sempre coloco, não. Às vezes eu coloco, às vezes não coloco. Mas eu prefiro deixar sem. Não sei, a vez que eu coloquei não deu muito certo aqui. Ou deu, não sei. Eu sempre deixo sem. Mas vocês podem fazer também, tá? Não tem problema. Eu não sei se eu já mostrei a taça da mesa. Essa taça da rosa vermelha, né? Essa taça não é a taça da mesa mesmo. É a taça da rosa vermelha. Mas eu uso às vezes aqui, eu coloco vinho pra elas aqui na mesa e eu uso essa taça. Depois eu vou guardar as coisas. Vou deixar aqui, não vou guardar. Tá? Vou deixar aqui também. Ou guardo, não sei. Eu vou comprar uma taça de cobre, né? Aquela dourada, pra deixar aqui. Porque é o mais certo. Deixar aquela. Mas como eu comprei essa daqui pra rosa vermelha, então eu deixo aqui. Então quando eu tenho que usar. Às vezes quando eu vou jogar eu coloco água nela. Hoje eu tô colocando na quartinha. E aí vocês, enfim, fazem da forma como vocês acharem melhor. Aqui o potinho, o importante é que seja novo. E onde vocês vão deixar também é da escolha de vocês. Mas é importante renovar. No mínimo uma vez por mês, tá bom? É importante renovar, tá? E aí o jogo hoje, eu pensei bastante no que a gente ia fazer. Eu vou vir trazendo um jogo sobre autoconhecimento. Por que um autoconhecimento? Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria trabalhando da forma como eu trabalho hoje. Com os baralhos, trazendo uma orientação para as pessoas. Eu vim pensando muito esses dias sobre o meu trabalho e elas na minha vida. Rosa Vermelha, ela vem curando as doenças mais profundas, que são as doenças do coração. Ela trabalha muito esse campo sentimental. Rosa Vermelha, ela não é uma cigana da linha, né? Ela é uma pombagira cigana, né? Pelo menos falaram pra mim que a que trabalha comigo é uma pombagira cigana. Quando falam pombagira cigana, porque o que acontece? Eu conheço a pombagira rosa vermelha, a cigana rosa vermelha. E aí passaram pra mim que a minha pombagira cigana rosa vermelha. Que eu entendo que são o cruzamento dessas duas forças, né? Então ela é tanto pombagira e cigana também. Ela se apresenta como uma cigana, a roupa dela é de cigana mesmo. E ela traz esse conhecimento sobre a linha dos ciganos, mas ela é considerada uma pombagira. E ela não gosta e ela não trabalha com essa linha de amarração, dessas coisas. Rosa vermelha não é a linha dela. Quando a gente vem falando sobre os ciganos na espiritualidade, vou vir falando um pouco sobre ela também de novo. E aí tem uma música dela que eu vou cantar no dia, pra vocês entenderem. Ela não trabalha com essa linha, ela não gosta mesmo. O negócio da rosa vermelha é a cura. Ela vem pra curar
essa questão dessas doenças, que ela fala que são as doenças profundas, são as doenças do coração, das emoções. Eu não sei, né, se é essa mesma mestra de jogo. Se for quem eu penso, ela trabalha, ela é uma cigana, ela é uma feiticeira, ela era feiticeira em vida já, né? Ela trabalhava muito essa questão das magias, o baralho também, mas essa questão da magia ela trabalhava muito. Mas as magias que ela trabalhava eram magias voltadas ao relacionamento. Como assim os relacionamentos? Família, relações no geral. Era trazer o amor, trazer como é que eu posso falar? Ai, gente, tem uma palavra. Não é amizade. Trazer aquela... Deixar as coisas bem, sabe? Que tem uma palavra. Sumiu a palavra agora. Harmonia. É isso. A harmonia das relações. Então, a harmonia nas relações de família. Ela trabalhava muito a questão de família. Trabalhava a parte amorosa também, ela trabalhava bastante também, que eu sei que ela trabalhava. Mas ela tem muito essa questão ligada à família, tá? E se for, né, quem eu tô pensando, ela trabalhava bastante. E eu vim pensando, né, tipo, caramba, qual que é o meu trabalho? Meu trabalho não é só os baralhos. Eu tenho 2 ciganas, né, que me orientam, que elas vêm trabalhando essa questão da harmonia, questão de cura. As 2 trabalham a cura de alguma forma. Então, o meu trabalho não deixa de ser curar, trazer a cura para as pessoas de alguma forma. Seja questão das palavras, seja vindo aqui, trazer o jogo, jogando para as pessoas. Eu recebi uma orientação uma vez de que eu sempre me mostrasse nos vídeos, nos jogos, que sempre aparecesse a minha aparência para as pessoas. E eu não entendi muito isso. Depois eu entendi mais ou menos o que era. Tem a ver com a minha história, né? Eu curaria pessoas sendo um exemplo, trazendo a minha história para as pessoas, trazendo, né, espiritualidade e como a espiritualidade trabalhou na minha vida. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? E eu nunca imaginei mesmo vir trabalhando assim. E por isso que vou vir trazendo hoje esse jogo sobre o autoconhecimento. O quão é importante a gente se conhecer. O quanto é importante a gente conhecer a nossa essência, né? O nosso trabalho, o nosso destino, né? Vamos dizer assim. Não tem jeito. Eu conceito aqui, eu começo no vamos dizer assim. Eu tenho minha colinha de jogo, né? Eu tentei ali no meu, eu tenho uma luzinha aqui, mas ia ser muita coisa. Eu vou deixar aqui, né? E quando também a gente for jogando. E como eu falei, deixa eu pegar aqui de novo as rosas, pra vocês irem se conectando, tá bom? Aí tem a rosinha, vou colocar mais assim. É tão ruim, né? Eu preciso dar um jeito de arrumar esse negócio da câmera, gente. Eu prometo pra vocês que eu vou ver isso. Que é tanta coisa pra mim ver que nunca acaba sobrando tempo. E não sei, acho que agora o tempo ainda vai ficar mais escasso ainda. Então vamos lá, vamos jogar. E aí vocês vão se conectando ou com a rosa amarela ou com a rosa cor-de-rosa, tá bom? E eu vou deixar o lequezinho dela aqui também. Não é dela, né? Esse daqui é da rosa vermelha, né? Tudo daqui é quase da rosa vermelha. Tenho que ir comprando as coisas dela, né? Então vamos lá, gente. Ô, tchau. Ô, tchau, Rio. Salve tuas forças, meu amor. Salve tuas forças. Cigana, feiticeira era meu nome. Nas cartas do baralho eu me criei. Cigana, feiticeira era meu nome. Nas cartas do baralho eu me criei. Estou apaixonada por você, meu grande amor.
desde que você me apareceu. Cigana feiticeira era meu nome. Nas cartas do baralho eu me criei. Cigana feiticeira era meu nome. Nas cartas do baralho eu me criei. Eu estou apaixonada por você, meu grande amor, desde que você me apareceu. Comprei um baralho de ouro só pra cigana jogar. Comprei um baralho de ouro só pra cigana jogar. Embaralha, 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 só pra cigana jogar. Embaralha, 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 só pra cigana jogar. Comprei um baralho de ouro só pra cigana jogar. Comprei um baralho de ouro só pra cigana jogar. Ô, tchau, Rio. Salve a cigana do meu ori, a cigana da minha cabeça, a minha mestra de jogo. Faz de mim, cigana, seu instrumento de trabalho. Vem trazendo pra gente aquilo que precisa ser dito para o autoconhecimento dos consulentes que se conectaram com a rosa amarela. O que eles estão evitando, que precisam enfrentar, como eles estão se distanciando das pessoas, como eles podem melhorar a relação deles com os outros, quais realidades eles precisam aceitar e assumir, como a culpa está afetando a vida deles e as suas decisões. Que assim seja. Opchauryo. Salve tuas forças, cigana. Salve tuas forças. Os ratos, o urso, a cruz, os pássaros. E a foice. Vamos lá. O que você está evitando e que precisa enfrentar. Eu vejo muito que você pode estar evitando enxergar, vamos dizer, dessa forma, ou enfrentar de frente, ou aceitar seus comportamentos, no sentido que, assim, a carta dos ratos, ela sempre fala dessa questão de desgaste energético, desgaste físico, ela fala dessa questão de prejuízos, né? Mas elas são prejuízos e são desgastes que nós mesmos trazemos pra gente, entendeu? Não são coisas enviadas, ou sejam coisas que
sejam mandadas pelas pessoas. São situações ou são maneiras que a gente age, a forma como a gente vive, pode ser os nossos hábitos, os nossos comportamentos que acabam trazendo pra gente essa questão desse desgaste energético, desse desgaste físico, pode ser essa questão espiritual, que o rato também vem trazendo, a carta dos ratos fala pode vir falando de espíritos obsessores, ele pode falar de espíritos que podem estar sugando a sua energia, ou então influência, né, de espíritos, mas influência de energias, vamos dizer assim, que podem estar te sugando nesse momento e podem estar trazendo esse desgaste para vocês. Então, o que você pode estar evitando? Evitando assumir a culpa sobre essas influências na sua vida. A gente sempre tem essa tendência de jogar a culpa para cima das pessoas. Ou fulano fez algo para mim, ou essa situação acaba me causando isso de uma certa forma. Mas e a minha parcela de culpa dentro disso? Eu sempre falei isso, até com relação ao relacionamento que eu vivia. Você passou, a pessoa te fez, mas eu também tinha minha culpa nisso. Porque se eu tivesse dado um basta, eu não teria passado por tudo que eu passei. Na verdade, eu acabava dando força para a situação. E eu acabava aceitando o que a pessoa fazia, porque eu aceitava. Então, eu tenho a minha parcela de culpa nesse desgaste que veio para mim. No meu sofrimento, eu tenho a minha parcela de culpa, porque eu deixava que as coisas aconteciam, né? Então, a gente precisa ter essa coragem de se encarar, né? E de saber, como é que eu falo, identificar os nossos comportamentos, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se posiciona e aquilo que a gente traz pra gente. Então, o que você está evitando nesse momento que você precisa enfrentar é essa questão de você assumir a sua culpa diante dos fatos que acontecem na sua vida, ou enfrentar a sua responsabilidade diante das coisas que acontecem com você. Se você está passando por um período de prejuízos financeiros, seria interessante você parar e observar o que levou a isso. Será que você não está gastando demais? Ou será que nesse momento você não precisa rever a posição que você está na sua vida? Porque às vezes a gente passa por situações que a gente vai ter que se adequar àquilo que a gente está vivendo hoje. Então é importante. Será que você não está conseguindo enxergar isso? Que hoje você não tem mais a vida que você tinha lá atrás. Hoje você vai ter que se adaptar a isso. Você vai ter que enxergar a sua nova realidade. Será que esse desgaste energético que você não está tendo não é diante de situações que já deveriam ter acabado, que você continua trazendo para sua vida? Será que aquele relacionamento já não acabou e você não quer encarar isso de frente? Será que não é momento de você procurar um novo emprego? Esse emprego não é mais para você? Então, assim, você precisa enfrentar essa situação que está trazendo desgaste para você de frente. Você entendeu? Eu não sei qual é a questão. Cada um vai ter uma questão em particular que pode estar te trazendo esse prejuízo. Pode trazer doenças também, inclusive. Né? A gente falou das ites semana retrasada. Então, enfrente isso que está tirando, que está drenando a sua energia. É momento de enfrentar essa situação e trazer, modificar, trazer a renovação para isso, mudar, finalizar o que precisa ser finalizado, né? Então é muito importante que você enfrente essa situação que está trazendo esse desgaste para você nesse momento. E se for você que está trazendo isso para você, então encare a realidade, assuma a responsabilidade sobre isso e traga a renovação, encerre o que precisa encerrar. É o momento de você enfrentar esse obstáculo de frente que está na sua vida, tá bom? Como você está se distanciando das pessoas.
Eu vejo que pode ter muito essa questão de você estar se distanciando das pessoas com relação à maneira como você se posiciona. Você pode estar agindo de forma muito autoritária com relação às pessoas. E isso pode estar te afastando delas. Pode ser que você esteja olhando para o seu entorno de forma como se você estivesse duvidando de todo mundo, ou você estivesse suspeitando de todo mundo também. Mas eu vejo que tem muito a ver com essa questão de você tá. Como é que eu falei, gente? Usando dessa da questão muito autoritária, sabe? A maneira como você fala. Pode ser que você se veja como um senhor da verdade, alguma coisa nesse sentido. Tem muito aqui a ver com autoritarismo, a maneira como você se posiciona. Você pode ser uma pessoa muito forte, inclusive, ter muita força. Quando eu falo força, é essa questão de força interior. Uma pessoa que encara a vida de frente com muita força, inclusive. Porém, você vai ter que dosar essa questão do autoritarismo, essa questão de força, porque isso pode estar afastando muito você das pessoas nesse momento, né? E talvez você venha precisar, inclusive, dessas pessoas no seu entorno. Ninguém vive sozinho, né? A gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade, em comunhão. É importante a gente identificar padrões de pessoas que podem abusar da força até com relação a gente, seja de forma mental, seja de forma espiritual também, porque tem lugares também, né, que são assim. Mas é importante você observar essa força sua, a maneira como você coloca essa força diante do mundo. Você pode ser uma pessoa autoritária, você pode não ser, ou às vezes ser e nem perceber que você é. Mas aqui tem essa questão do autoritarismo muito forte. Você pode se colocar para pessoas de forma autoritária, de forma mandona. E isso pode estar te afastando bastante das pessoas. Então é importante você saber dosar isso, tá bom? Como você pode melhorar a sua relação com os outros? É entender que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu destino, cada um tem a sua história, cada um tem sua trajetória. A sua verdade não é a verdade do outro, a verdade do outro não é a sua. Não tem verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Respeitar as pessoas, respeitar a religião das pessoas, a fé das pessoas. Tem muito a ver com essa questão do caminho. Tem muito a ver você aprender a enxergar a dor do outro. O que para você pode ser uma besteira, para o outro pode ser uma dor profunda. O que para você pode ser uma dor profunda, para o outro pode simplesmente não ser nada. Então é muito importante a gente aprender a respeitar o destino, o caminho, a trajetória de cada um. Não achar que você vai ditar as regras do que é certo e do que é errado. Para vocês pode ser certo, para o outro pode não ser. Então é importante você aprender a respeitar o outro, sabe? A jornada do outro. Cada um vem com uma missão, cada um vem com escolhas já pré-determinadas para caminhos que a gente vai ter que trabalhar. Pessoas ao nosso redor, inclusive isso também. Tipo, você aprender a enxergar as pessoas no seu caminho como uma manutenção da sua jornada. As pessoas não aparecem no nosso caminho à toa. Aquele parente difícil, aquele chefe difícil, aquele amigo do trabalho invejoso, aquela pessoa puxa-saco, o irmão problemático, o filho problemático. Isso não tem a ver com a jornada deles, isso tem a ver com a sua jornada. Como cada um deles entrou no seu caminho para trazer um conhecimento para você, para trazer a evolução para você. São coisas que você precisa trabalhar na sua trajetória, na sua vida, no seu destino. E essas pessoas são colocadas
ou usadas, porque elas não deixam de ser usadas para te trazerem a evolução. Então é importante que você respeite o caminho de cada um e que você venha trazendo o aprendizado para você, observando a jornada, o caminho, o destino de cada um que cruzar a sua vida. Muito importante aqui eu vejo também você aprender a respeitar a fé do outro. Você pode ser uma pessoa muito ligada a essa questão de crenças limitantes. Então, é importante você aprender a respeitar a jornada do outro. Pode ser, inclusive, que você venha aprendendo ou tirando para você lição disso, dessa energia que pode estar e que você não está querendo enfrentar, observando ou tendo ajuda. Pode ser ajuda de alguém. Pode ser alguém até inclusive ligado a essa questão espiritual. Pode ser que alguém de uma fé um pouco diferente da sua possa vir te ajudando a trabalhar essa questão energética no seu caminho. Você pode ser uma pessoa muito confusa, uma pessoa muito, não é confusa, mas uma pessoa que trabalha muito com essa questão do mental, sabe? A sua cabeça pode vir tá trazendo para você esses desgastes, inclusive. Eu vejo que tem algum problema aqui muito ligado com essas questões mentais, sabe, na sua cabeça. Tipo, você tem que enfrentar os seus medos, sabe? Precisa muito enfrentar os seus medos. Tem uma questão de medo aqui muito relacionada. Você precisa enfrentar essas caraminholas que você coloca na sua cabeça. Isso, inclusive, pode estar te trazendo esses problemas energéticos, sabe? Muito forte para você. E é muita coisa da sua cabeça. Essas limitações que você coloca na sua cabeça. Você é uma pessoa que se limita. Pode ser uma pessoa que se limite a viver, inclusive, algumas situações diferentes da sua realidade. Tá? Qual é que eu tô agora? Na quarta, né? Quais realidades preciso aceitar e assumir? Quais as realidades? O que eu posso ver aqui? Tem muito a ver isso, né? Que nem eu falei com essa questão de... Eu acho que eu já falei isso um pouco no começo, de você aceitar talvez que essa realidade que você está vivendo hoje, essa é a sua realidade. O que está acontecendo na sua vida hoje é a sua realidade. Tipo, é como se você tentasse viver numa realidade que não é mais sua. Então é importante, eu não sei se isso pode ser, por exemplo, com relação à parte financeira. Pode ser que você esteja passando hoje ou esteja, como é que eu posso falar, dentro de uma situação diferente da sua do passado, mas que para você seria pior, né, nesse momento. Então, é importante você se adaptar, tentar se adaptar. Você não tem mais aquela vida, porque isso tá te trazendo esses problemas, principalmente essa questão de desgaste energético. Eu vejo que você tá muito pesado, pode estar muito pesado energeticamente. E você precisa aprender a enxergar isso, a sua realidade. Talvez tenha essa questão de você esperar dos outros, que as pessoas venham agir da mesma forma que você. E as pessoas não vão agir da mesma forma que você, porque as pessoas não são você. Cada um tem a sua realidade, né? Então, é importante você enxergar isso. É importante você observar também que você traz muitos problemas para sua vida com relação a essa maneira como você se posiciona, essa maneira muito autoritária. Então, prestar muita atenção da maneira como você fala com as pessoas, a sua comunicação, a forma como você se comunica com as pessoas. Pode te passar esse tom autoritário, você ser uma pessoa autoritária. Então, você precisa enfrentar isso. Você precisa observar que isso traz grandes conflitos para o seu caminho, traz muitos problemas para você. Pode ser energéticos, pode ser mentais, pode ser essa questão de deixar uma energia mais densa, sabe, à sua volta.
Então é importante que você, qual que era a pergunta? Quais realidades, né? Você precisa aceitar. A realidade é que você é uma pessoa autoritária, é uma pessoa que pode abusar da força com relação às pessoas. Mas eu vejo da força com relação às palavras. Que tem essa questão da comunicação aqui muito forte. Você pode ser uma pessoa, inclusive, que pode trazer conflitos com relação a esse leve trás, com essa questão de fofoca. Você pode pode afastar um pouco as pessoas de você por conta disso. Você precisa encarar isso de frente, precisa vir cortando isso da sua vida. A realidade é essa, que você hoje pode agir como uma pessoa autoritária, abusando até do poder que você tem. Poder, vai lá, se você tem um cargo de chefia, você abusar disso de alguma forma. Ou você usar esse cargo para atingir as pessoas que você não gosta de alguma forma. Tem muito a ver com essa questão da comunicação, a maneira como você impõe as coisas que você fala para as pessoas, entendeu? Então é o momento de trabalhar esse autoritarismo, essa maneira como você se direciona às pessoas, tá? Essa questão da comunicação. A sua comunicação não tá legal. Você precisa aprender a se comunicar com as pessoas, tá? E assumir a responsabilidade sobre aquilo que você fala. É muito importante você assumir a responsabilidade com o que você fala. Então você falou, se você falou num tom de fofoca, você assumiu o que você falou. Se você fala de forma abusiva com as pessoas, então você assumir isso com relação às pessoas. Pedir desculpa, né? Que seja, se tiver que pedir desculpa, pede desculpa. Mas você precisa assumir e vir aceitando que você tem esse padrão de comportamento e vir trabalhando isso para uma mudança na sua vida, tá bom? Como a culpa está afetando a minha vida e as minhas decisões. A culpa, você pode se sentir culpado por términos, pode ser, tá? Eu vou falar términos porque como aqui a carta da foice, de vir cortando. Então pode ser que você, pode ser com relação a términos, ou pode ser com relação de empregos que lá atrás você perdeu a oportunidade de seguir e hoje você pode se ver numa situação diferente e você acha que você tem culpa por ter, sabe, finalizado esse processo, ou processos na sua vida que você finalizou, ou pode ser que você tenha agido que nem dessa forma, que nem eu falei, autoritária, a maneira como falar com as pessoas, e você tenha perdido pessoas no seu caminho, perdido trabalhos, situações, algum tipo de situação nesse sentido. Tem muito a ver com a maneira como você se posiciona, ou com a maneira como as pessoas te enxergam, como essa pessoa autoritária, essa pessoa forte, sabe? Mas uma pessoa que usa, pode ser meio grosseira, às vezes abusar dessa força, e você se sente muito culpado dessa maneira que você pode agir às vezes, como se, tipo assim, a culpa foi minha de eu ter terminado, desse relacionamento ter acabado, dessa amizade ter acabado, ou desse emprego ter saído do meu caminho. E o que eu vejo aqui pode ser, né, tá falando com relação a esses cortes na sua vida. Vamos falar de cortes, coisas que possam ter saído, coisas que possam ter cortadas. Querendo ou não, isso tá trazendo uma jornada muito mais dura para você do que ela deveria ser. Porque quando a gente traz a culpa pra gente, a gente tem que ser assim, que nem aqui. Eu enxerguei que eu sou uma pessoa assim. É trabalhar isso, para mudar isso daqui para frente. Não tem como você mudar o passado já foi, né? O passado não tem como você voltar atrás. É o presente para o futuro, é trabalhar o presente para ter um futuro melhor. Então o que passou já passou, não tem como você ficar se culpando, porque a culpa acaba atrapalhando muito o nosso caminho, acaba trazendo pra gente dores que não são necessárias, acaba trazendo muito mais problemas para essa jornada, deixando a nossa jornada muito mais pesada, muito mais dura. Então, aqui o importante é você identificar esse ponto ou esse comportamento que precisa ser mudado e você vir trabalhando ele, né? Vir trazendo esse autoconhecimento para você, o que você precisa mudar na sua vida e você vir trazendo essa mudança, mas não ficar se culpando pelos cortes ou por coisas que possam ter acontecido,
pode ser de relacionamento, um exemplo. A pessoa terminou com você porque você era assim. Acabou, terminou. É a maneira que você tem de enxergar que você tinha determinado comportamento que não era legal. E que aí você agir de forma diferente. Você pode ser, por exemplo, uma pessoa ciumenta. Não deixa de falar que você pode ser também, ter essa questão dos ciúmes, né? É que nem eu falei, que podia ser essa questão do autoritarismo, mas pode ser, você pode ser uma pessoa ciumenta, uma pessoa também muito apegada. Então, trabalhar essa questão do ciúme, se você é uma pessoa ciumenta, isso também pode ter terminado o relacionamento. Se você é uma pessoa, como é que eu posso dizer? Uma pessoa muito pegajosa, então trabalhar isso. Você pode ser uma pessoa distante, pode ser uma pessoa um pouco distante, uma pessoa meio durona, vamos dizer assim, só durona. Então, trabalhar, trazer um pouco mais dessa parte amável. A gente, as coisas que acontecem na nossa vida servem de lição. Então, esses cortes, eles foram necessários na sua vida para que talvez você venha trabalhando essa evolução. Não tem como. As coisas precisam acontecer da forma que tiverem que acontecer. Se precisar sair alguém do seu caminho para que você enxergue o seu comportamento, essa pessoa vai sair do seu caminho. Se você precisar perder um emprego para você dar valor para certas coisas, você vai perder aquele emprego. Então, os cortes que aconteceram na sua vida, eles foram necessários para sua evolução de alguma forma. Então, pare de se culpar pelo que aconteceu. Enxergue o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado a partir de agora e olhe para frente, para que esses comportamentos, vamos dizer assim, não venham afetando novamente as coisas na sua vida, tá bom? E aí agora, para quem se conectou com a rosinha cor-de-rosa, tá bom? Cadê meu baralho? Ah, tá. Aqui. Vamos lá, moleque. O que eles estão evitando e que precisam enfrentar, os que se conectaram com a rosa cor-de-rosa, tá? Como eles estão se distanciando das pessoas, né, com relação às atitudes dele, como eles podem melhorar a relação deles com as pessoas do entorno, quais as realidades eles precisam aceitar e assumir, como a culpa está afetando a vida deles e as decisões que eles estão tomando na vida dele. Essa questão da decisão, né, que eu não falei do primeiro. Pode ser que você se culpe e não queira tomar algumas atitudes nesse momento. Então, por exemplo, se você se culpa com relação a um término de um relacionamento, diante do seu comportamento, pode ser que hoje você tenha problema para se direcionar para um relacionamento novo. Você tenha medo de você acabar agindo da mesma forma, né? E isso vai atrapalhar a sua vida. Ou tipo, eu não vou para um trabalho assim porque era muito parecido com o antigo. Então isso pode dar algum problema, eu não consigo lidar com aquela situação. É importante você observar que vai ser colocado no seu caminho as situações que precisarem para você vir mudando esses comportamentos em você. Então, não ter medo, sabe? E enfrentar as coisas de frente. Se você tem vontade de se relacionar de novo com uma pessoa nova, um exemplo, se direciona para essa pessoa. Só que lembre do que aconteceu no passado. Tenta agir de uma forma diferente. Tô falando para você mudar sua personalidade, mas mudar pontos que a gente precisa alterar no nosso caminho, na nossa jornada, né? Tem gente que nem eu vejo, tem pessoas que colocam a culpa no signo. Eu sou assim por causa do signo. Gente, eu entendo bastante dessa parte de signos também. E realmente trazem muita influência, né? Principalmente o mapa astral. O mapa astral é muito importante você saber. Porque vem trazendo muito sobre a sua personalidade. Mas você não é só aquilo. Não é porque eu sou capricorniana, que nem fala, capricorniano
como é que fala? É distante, é frio, é egoísta. Capricorniano só pensa em si, Capricorniano só pensa em dinheiro. Eu tenho essa tendência, eu não vou falar se é egoísmo, não sei, de ser mais distante mesmo, de ser meio distante, ser mais na minha, sabe? E aprender a trabalhar isso. Eu não sou uma pessoa fechada. Eu sou, depende, às vezes sou, mas eu sou uma pessoa que ri, eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo. Eu sei que a primeira impressão que as pessoas têm de mim é de uma pessoa dura, uma pessoa reservada, uma pessoa quieta, uma pessoa que não dá entrada mesmo pra todo mundo. Mas quando as pessoas começam a me conhecer, elas veem que, putz, eu não sou aquilo, assim, entendeu? Então, mas eu tive que trabalhar alguns pontos na minha vida. Agora, eu não posso ficar colocando a culpa no signo, ou, por exemplo, no Mercúrio retrógrado. Não posso, né, gente? Ah, eu sou assim, eu tô agindo. Não, a gente tem que aprender a conhecer as nossas falhas e vir trabalhando isso na nossa vida, né? Então, quais são as cartas, Cigana? E qual é o recado para os consulentes que se conectaram com a rosa cor-de-rosa? Observe. Que assim seja. A chave. O coração. Os livros. A criança. O jardim. Aqui. O que eu estou evitando e o que eu preciso enfrentar. Você está evitando de alguma forma tomar alguma decisão na sua vida. Buscar alguma solução, enfrentar alguma situação de frente. Pode ser no campo afetivo, pode ser com relação ao trabalho, pode ser com relação a alguma mudança. A enfrentar algo novo. Pode ser algo novo no campo do relacionamento ou algo novo no campo do trabalho. Também pode ser. Tá, um exemplo. Mas enfim, você tá evitando e tomar alguma decisão na sua vida. Trazer alguma solução, sabe? Pra você. Você sabe que você precisa tomar uma decisão. Pode ser muito com relação à parte afetiva e muito com relação ao trabalho, tá? E você não quer encarar isso de frente. Você meio que tenta não enxergar isso, assim, entendeu? Que é chegado o momento que você vai ter que tomar uma decisão na sua vida com relação a isso que tá aí te perturbando. Pode ser com relação ao trabalho? Pode. Pode ser com relação ao campo afetivo? Também pode. Pode ser que você seja uma pessoa que ou precise terminar algum relacionamento, ou que você queira entrar em algum relacionamento, ou chegar daquela hora de que, tipo, eu preciso, como é que fala quando a gente fala? Eu preciso sossegar, agora eu preciso arranjar um compromisso sério, tipo, um exemplo, um negócio assim. Então, é um momento que você sabe que você precisa tomar uma decisão em algo que mexe muito com o seu coração nesse momento. Pode ser alguma coisa que, de alguma forma, até você possa vir ocultando de você. Você mesmo. Não quer enxergar esse sentimento, ou a falta desse sentimento, ou você não quer enxergar que esse trabalho, nesse momento... Mas eu vejo que, apesar de... Você pode estar tendo problemas com relação ao trabalho, mas que esse trabalho, nesse momento, é a solução para você. Tipo, pode ser que não seja o trabalho que você gosta ou o trabalho que você quisesse para esse momento, mas é o trabalho que você tem. É o trabalho que está trazendo a abertura dos seus caminhos. Ele vai trazer a abertura dos seus caminhos de alguma forma. Ele está sendo a solução para você nesse momento. Então, você precisa encarar isso de frente. Pode ser que não seja o que você goste, mas é a solução no seu momento. E se você está em dúvida com relação a alguma coisa, é momento de você se posicionar.
É como se você precisasse tomar uma solução. É como se você, no fundo, você sabe que você tem que tomar uma decisão. Você precisa solucionar isso na sua vida. Mas você não quer encarar isso de frente, tá? Então, você precisa enfrentar isso. Você precisa tomar uma decisão. Se você oculta os sentimentos de você ou de quem quer que seja, é momento de você encarar isso de frente. E você... Alguma coisa aconteceu lá na cozinha. Não quero nem ver o que aconteceu. Não quero, porque pelo barulho que aconteceu. Ai, gente. E é isso. Você precisa encarar de frente esse sentimento. Você precisa encarar de frente. Isso deixar. Eu vejo muito que você pode até, inclusive, ocultar isso de você. Não querer assumir isso de você. Assumir isso de verdade, sabe? É o momento de você enfrentar isso de frente, tá bom? Pode ser você declarando, pode ser você trazendo esse sentimento à tona. Pode ser você aceitando ele. É o momento de você talvez aceitar esse sentimento de alguma forma, tá bom? Carta 2. Como estou me distanciando dos outros? Você se distancia das pessoas, você pode ser uma pessoa que tem tendência a ter dificuldade para lidar com as emoções, com os seus sentimentos. Você pode ser uma pessoa que tem esse padrão um pouco imaturo. Pode ser. Uma pessoa um pouco imatura. Sabe uma pessoa que tem atitudes imaturas? Você pode ser uma pessoa um pouco imatura. Da maneira como você se relaciona também com relação aos seus sentimentos. Isso te distancia das pessoas. Pode ser a maneira que você demonstra ou pode ser a falta de demonstrar. Pode ser que você tem essa dificuldade em demonstrar, por exemplo, seus sentimentos. E você tem, assim, ou as pessoas podem te enxergar, mas eu vejo que você tem uma tendência a ser uma pessoa um pouco imatura diante da vida. E isso te distancia, porque além, se você tiver essa dificuldade de demonstrar, você ocultar muito os seus sentimentos, não demonstrar o que você sente, você se torna uma pessoa muito fria, né? Uma pessoa que as pessoas não conseguem alcançar. Umas pessoas que as pessoas acabam, de certa forma, se distanciando, né? Porque você tem esse jeito mais, talvez, mais frio, ou uma pessoa que não demonstra, ou trazer essa imaturidade com relação aos relacionamentos, pode ser com relação até aos seus relacionamentos no geral, de forma um pouco imatura. E eu vejo que tem muito essa questão da imaturidade aqui, até porque a carta da criança tá embaixo. Então, você pode ser uma pessoa bem imatura, e essa sua imaturidade, essa sua insegurança, você pode ser uma pessoa insegura também. E isso te distancia das pessoas e até de possíveis relacionamentos, tá? Carta 2, agora vou para 3. Como posso melhorar a minha relação com os outros? Se abrir mais, né? Eu vejo que tem esse padrão de você se abrir mais para as pessoas, abrir mais o que você sente, pode ser. Tem a ver com essa questão de você talvez levar o seu conhecimento. Você pode ser uma pessoa bem intelectual, uma pessoa de muito conhecimento, um exemplo. Pode ser que você saiba, por exemplo, falar outros idiomas, pode ser que você seja uma pessoa que tenha uma profissão que você... Todo mundo, né? Todo mundo tem uma profissão, acaba tendo que ensinar. Então, você pode, por exemplo, se aproximar de pessoas levando o seu conhecimento. Aqui me traz uma pessoa dotada de muitos conhecimentos, uma pessoa muito inteligente. Você é uma pessoa muito inteligente. Então, essa sua inteligência, de certa forma, vai te aproximar das pessoas. Se você souber usar dessa inteligência, se você souber trazer, por exemplo, o seu conhecimento. O seu conhecimento vai te aproximar de pessoas. Como é que eu posso dizer, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, um trabalho voluntário.
me veio muito isso, assim. Você levar esse conhecimento. Se você sabe falar inglês, sei lá, ensine crianças carentes ou pessoas que queiram aprender inglês. Faz aí uma sala de aula, ensine as pessoas a falar inglês. Você fala um outro idioma. Se você é uma pessoa que tem conhecimentos com a internet, ensine as pessoas. Tem, por exemplo, casas cuidam de crianças ou de idosos que eles não sabem, né? Principalmente idosos têm essa dificuldade de mexer com a tecnologia. Ensinem eles. Mostre esse seu conhecimento, sabe? Para eles. Crianças, você pode dar aula de informática para as crianças em algum lugar que uma criança estiver precisando. Se é bom de matemática, ensina as pessoas. Então, o seu conhecimento aqui me traz uma pessoa muito inteligente. Então, essa sua inteligência, esse seu conhecimento vai te aproximar das pessoas de alguma forma. Você pode ser uma pessoa muito rica em conhecimento, uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa que gosta de estudar. Então, esse conhecimento que você adquiriu, que você aprendeu, que você passar esse seu conhecimento para as pessoas, essa sua inteligência, sabe? Vai te aproximar, vai te trazer mais pessoas para você. Talvez abra as portas para você também aprender a se relacionar, trazer essa maneira de você não é se comunicar, mas de você começar a abrir esse seu coração, sabe? Se aproximar das pessoas, trabalhar os seus sentimentos de alguma forma, entendeu? Como se fosse isso, tá? Quais realidades você precisa aceitar e assumir? A realidade é que você não é mais criança. Não é mais criança. Assumir a responsabilidade sobre os seus atos, vamos dizer assim. Não pode viver de uma maneira infantil o resto da sua vida. Eu falei que tinha muito essa questão da imaturidade. Então é o momento de amadurecer. Você precisa encarar que você não é mais uma criança, né? Que a vida, ela vai cobrar algumas situações de você. Você vai ter que aprender a agir como um adulto da agora pra frente, com responsabilidade, sabe? Com maturidade. Essa é a palavra. O que você precisa aceitar nesse momento é isso, de que você não é mais criança. Encarar a vida, encarar as relações, encarar os sentimentos, trabalho, qualquer coisa que seja, de forma madura. A vida está te pedindo maturidade, que você se posicione de forma madura diante da vida, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade em crescer, né? E acaba tendo... Tem até uma síndrome, né? Que eu acho que é de Peter Pan, né? Que não quer crescer nunca, né? Quer sempre ficar como criança. E não tem como. Não tem como. Você não vai ter seus pais o resto da sua vida. Você vai ter que aprender a se virar uma hora. Então você não é mais criança. É momento de você assumir as responsabilidades sobre os seus atos, sobre as suas emoções. É momento de você encarar a realidade de forma madura, tá? Diante da vida. Como a culpa está afetando a minha vida e as minhas decisões. Como a culpa tá afetando, eu vejo que, eu não sei, eu vejo que se aqui tiver essa questão de culpa, tem muito a ver com essa questão de você não conseguir se abrir, você ter um bloqueio talvez sentimental, sabe, você não conseguir abrir o seu coraçãozinho, a chave do seu coraçãozinho para as pessoas. Então você se vê muito perdendo a oportunidade de estar vivendo algum relacionamento, ou relacionamentos, pode ser com relação à família, pode ser com relação ao relacionamento amoroso mesmo, tá? Você se vê como se você estivesse perdendo a sua oportunidade. E essa culpa tá te trazendo obstáculos de questão de crescimento interior mesmo, sabe? É como se você não tivesse plantando todo aquele potencial que você tem. Pode ser com relação a essa sua inteligência, que você não repassa, se guarda ela para você.
É como se você tivesse guardando para você um sentimento muito lindo que você tem dentro de você. Você tem uma pessoa, você pode ter muito amor dentro de você para doar. Se você está tendo dificuldade, por exemplo, de se relacionar, vamos dizer, no campo afetivo, quem sabe você não começando a doar esse amor da forma como eu te falei, com relação ao seu conhecimento, trazendo isso para sua vida, você não comece a quebrar essa barreira com relação ao seu coração. Isso pode ser. Quando a gente doa o amor, a gente colhe amor. Então, você está perdendo essa oportunidade de plantar essas coisas na sua vida, colher isso de volta para você. Se você plantar o conhecimento, mais conhecimento você vai ganhar. Porque quando a gente se relaciona com pessoas, principalmente nessa questão de fazer trabalhos voluntários, a gente pensa que é a gente que tá doando. E na verdade são eles que doam pra gente. Porque a gente aprende muito. É um crescimento que não tem explicação, sabe? Não tem valor. Não é valor que eu falo nessa questão de você poder colocar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô tentando dizer. Não é valor, tipo, não tem preço. Essa é a verdade, não é valor. Porque é muito rico, mas não tem preço. O conhecimento que você vai ter, a sabedoria que você vai trazer para você vai ser muito maior do que aquilo que você tá doando. Você entendeu? Então eu vejo que isso dentro de você, você tá perdendo a oportunidade de plantar sementes que você vai colher lá no futuro, seja de amor, seja de conhecimento. Eu não vou dizer que seja culpa, mas pode ser esse bloqueio que você tem de se abrir, de direcionar os seus sentimentos, de dizer que você ama, de demonstrar mais sentimentos para as pessoas, esteja fechando, por exemplo, o seu círculo social. Pode falar disso. Está fechando também o seu círculo, sabe? Você não conseguir, as pessoas estarem se afastando de você por conta disso. Pode vir a ser, e você, de certa forma, não deixa de se culpar por isso, né? E você acaba perdendo a oportunidade de colher esse amor na sua vida. Então, é muito importante que você venha sabendo virar essa chavinha dentro de você. Você precisa aprender a trabalhar os seus sentimentos. Se você não consegue, nesse momento, você fala, não, mas eu ainda não consigo, ou você tenha medo de se direcionar, começa aos poucos, né? Começa aos poucos. Se você oculta esse sentimento de alguém, que você tem vontade, por exemplo, de se encontrar com essa pessoa, de se direcionar para essa pessoa, começa aos poucos, começa indo aos poucos, começa se direcionando de alguma forma para essa pessoa aos poucos, né? Não precisa ser tipo assim de cara, mas essa culpa que você sabe que você tem dificuldade de se relacionar, de demonstrar as coisas para as pessoas. Talvez até você mesmo se encare como uma pessoa imatura ou uma pessoa não estando à altura de certas coisas na sua vida. E você acaba, não é culpa, mas você tem esse conhecimento e isso bloqueia de você, que você acabe colhendo, sabe? Todo esse amor e essa troca de conhecimento, essa troca afetiva com as pessoas. Quando eu falo afetiva, é com família, é com filhos, é com relacionamentos. Então, é um momento que você precisa virar essa chavinha dentro de você e abrir as portas, sabe? Como se você começasse a tirar esse bloqueio, tá? De você, vamos dizer assim. Então, essa dificuldade sua de se relacionar tá querendo ou não fechando portas para você. Pode ser de círculos sociais, pode ser de conhecer pessoas novas, pode ser de você... oportunidades até mesmo de você viver histórias bacanas, sabe? Ou, como é que eu falo, assim... histórias, mas, tipo assim... sei lá, uma viagem. Puta, você viajou com seus amigos ali, viveu ali aquela história que vai marcar você pela sua vida toda. Então, você... essa dificuldade que você tem de demonstrar, de se relacionar, enfim, com as pessoas, tá tirando essa oportunidade de você viver grandes momentos na sua vida.
Pode ser até com relação à parte afetiva, tá? Também. Tá bom? Uma grande história. Talvez você tenha uma grande história pra viver com alguém. E essa sua dificuldade de demonstrar, pode ser medo, tá? Inclusive, pode vir atrapalhando você, né? De viver uma grande história no seu caminho, tá bom? Calma aí, gente. Tem um gato me puxando aqui, sabe? Vem aqui, o que você quer? Hoje é você que tá aqui comigo. Vem aqui. Esse daqui eu acho que eu já mostrei pra vocês. Esse daqui é o Pudim. Não é Pudim? Olha lá as pessoas no vídeo Pudim, tá vendo? É o Pudim. Eu já vou, já que você já comeu. Nem vem não, tá? Dá lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou grandinho. Não tem jeito, né? De ser um vídeo mais curto. E aí amanhã eu já vou tentar gravar o vídeo dos pretos velhos também, já pra subir, tá? Esse final de semana. Eu não sei qual outro que eu vou vir trazer. Eu ainda vou pensar. Eu não sei se eu vou trazer mais um de ciganos, tá? A gente vai falar de ciganos na espiritualidade. Eu não sei se esse vídeo ficou bom. Eu confesso pra vocês que, assim, não tá muito legal pra tá fazendo vídeo. Eu até vou tentar soltar o maior número de vídeos que eu puder. Mesmo que eu suba pra plataforma, mas eu não venha divulgando, eu venha divulgando aos poucos. Porque o meu avô não tá bem, né? Meu avô tá internado. Internou ontem, já não vinha bem esses dias. Ele vai provavelmente precisar, é mais certeza que sim, passar por um procedimento neurológico bem sério, muito delicado. Meu avô caiu um tombo no banheiro, bateu a cabeça. E ele não tá com sangramento, inclusive. E aí é muito de idade, né? Meu avô tem quase 90 anos. Ele tem alguns problemas de saúde, como pressão alta, tem diabetes, tem muita coisa. E não sei como vai ser. A gente tá bem... Todos nós, né, estamos apreensivos, vamos dizer assim. Eu tô bem apreensiva. Não sei o que vai acontecer. Mas de qualquer forma que eu espero, né? Que tudo dê certo. Eu vou ter que ficar mais pro lado da minha família lá. Não vai ter jeito. Minha mãe vai precisar, ele também vai precisar. Que eu esteja mais presente ali junto. Que minha mãe que tá mais próximo dele. E se também não for, né? Que não sei o que a espiritualidade reserva, né? Eu não sei se eu vou ter que cumprir algum preceito de ficar longe da mesa. Eu também não vou estar, talvez, tão apta assim pra vir jogando. Né? Talvez eu precise de um tempo mesmo pra recuperar, né? Ficar bem. Não vou largar a mesa total, porque não tem como. Trabalhar com a espiritualidade também ajuda a gente a ficar bem, né? Nesses momentos da nossa vida. Mas, enfim, é isso. Então, que nem amanhã eu vou visitar ele. Na parte da manhã eu fiquei de ir. Pedi pra ir na parte da manhã fazer a visita. E não sei. Eu preciso até, inclusive, ver com a minha mãe, porque... Eu acho que não marcaram a cirurgia ainda, porque minha mãe não falou nada, né? De eu não ir amanhã cedo. Então, eu acho que a cirurgia ainda não foi marcada. Porque eu também não acho que vão marcar sim. Porque eu não sei se meu avô aguenta, né? Muito novo também. Então, é isso. Então, se por acaso acontecer, né? De eu dar uma sumida ou começar a espaçar um pouco os vídeos, vocês já sabem o porquê, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da minha roupa ciganística. Não é, eu sei que não é a roupa dela. Eu acho que o lenço pode ser, né, mulher? Só essa rosa vermelha que eu sei que não é dela. Provavelmente vinha com uma rosa branca. Eu acho que talvez venha com uma rosa branca, né? Ou amarela, né? Pode ser amarela, mas eu acho que tá mais pra branca. Ou uma azul também. Mas azul vai ficar tudo muito azul. Eu acho que é melhor uma branca. E é isso. E aí vamos fazer o vídeo dos pretos velhos, que vai ser bem bonitinho também. Já tá tudo pronto pra fazer o vídeo deles. Tem um copinho de café, tem os dois, um casalzinho, tem o tercinho. Tá tudo bem bonitinho, vai ficar bonitinho o vídeo deles. E é isso, que o povo cigano venha trazendo a felicidade, a alegria, a prosperidade pro caminho de vocês. A quebra dos preconceitos, dos paradigmas,
da vida de vocês, a abertura dos caminhos, a abertura das emoções, trabalhar as emoções, né? De alguma forma, as duas trabalham as emoções e que elas possam vir, tanto a minha mestra de jogo quanto a minha guardiã, ajudando vocês a trabalhar esse campo emocional na vida de vocês, trazendo o amor, né? A alegria e a felicidade. Que assim seja, que o caminho de vocês seja de muita luz e que Santa Sara Kali esteja protegendo cada um de vocês, tá certo? Op tchau, Ryu, que assim seja. Fiquem com o povo cigano.